Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Áudio da Lei. Vamos agora a uma legislação estadual importantíssima para concursos. Estamos falando do Estatuto do Servidor do Espírito Santo, Lei 46. Vamos a essa legislação bem importante. Antes, quero deixar para você aqui o nosso estudo ativado. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal, vem aí ser aprovado conosco no estudo ativado. Você é aprovado na Sejus do Espírito Santo. Então, aqui no estudo ativado, você vai encontrar diversas ferramentas para melhorar o seu desempenho de estudos rumo à aprovação na Polícia Penal do Espírito Santo. Vamos lá então. Lei Complementar 46, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, aqui abaixo na descrição do vídeo você encontra o link do estudo ativado. Bacana? Bora lá então? Lei Complementar 46 de 31 de janeiro de 94. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo de qualquer dos seus poderes. Então aqui nós já temos pontos a destacar. Primeiramente, que essa legislação ela é válida apenas para servidores civis, policiais penais, polícia civil, os militares do Corpo Bombeiro e Polícia Militar têm o seu estatuto próprio. Então, além dela servir para servidores da administração direta, como eu falei, policiais, professores, ela também será aplicada para determinados órgãos da administração indireta, que é as autarquias e fundações públicas, ok? Ela não se aplica às empresas públicas e sociedade de economia mista, que geralmente são regidas por CLT. Parágrafo único. O regime jurídico único de que trata este artigo tem natureza de direito público e regula as condições de provimento dos cargos, os direitos e as vantagens, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis. Então, assim como você na empresa privada tem a CLT, que vai tratar sobre direitos, deveres, como é que você entra, a assinatura da carteira, etc., aqui vamos ver justamente sobre isso. Como é que você entra no cargo público, quais são requisitos, quais são direitos, proibições, deveres e as responsabilidades caso você cometa alguma coisa irregular. Então, para efeitos de prova, justamente o parágrafo único, as observações aqui do parágrafo único são as mais recorrentes, tá? As que aparecem mais em prova. Vamos a algumas definições. Primeiramente, artigo 2º, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público e que tem como características essenciais a criação por lei. Quem cria o cargo é a lei, tá? Não é resolução, não é portaria, é a lei que cria um cargo. Em número certo, com denominação própria, atribuições definidas e pagamento pelos cofres do Estado. Parágrafo único. Os cargos de provimento efetivo são organizados em carreiras segundo as diretrizes definidas em lei. Do provimento e da movimentação de pessoal. Artigo 4º. Os cargos públicos podem ser de provimento efetivo e em comissão. De uma maneira breve, efetivo é aquele que entra no cargo através de concurso, aquele que alcança um dia a estabilidade. O cargo em comissão é aquele declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Artigo 5º. A investidura em cargo público de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Artigo 6º. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público. Então aqui nós estamos falando de um requisito básico de maneira geral dentro do Estado do Espírito Santo. Pode ser que o cargo no qual você pretende ingressar tenha requisitos a mais, requisitos específicos. Inciso 1, nacionalidade brasileira ou equiparada. 2, quitação com as obrigações militares e eleitorais. 3, idade mínima de 18 anos. 4, sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial. E 5, atendimento às condições especiais previstas em lei para determinadas carreiras. Artigo 7º. A pessoa portadora de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência. Parágrafo único. Os editais para a abertura de concursos públicos de provas ou de provas e títulos reservarão percentual de até 20% das vagas dos cargos públicos para candidatos portadores de deficiência. Leve esse percentual aí, que é importante, o percentual de reserva de vaga para os portadores de deficiência. Artigo 8º. Os cargos públicos são providos por: inciso 1, nomeação. 2, ascensão.
3, aproveitamento, 4, reintegração e 5, reversão. Então aqui o inciso 2, ascensão, ele não existe mais de maneira prática. Ele foi declarado inconstitucional. Com a vinda da Constituição de 88, a ascensão passou a não valer mais como forma de entrada no serviço público, ficando apenas essas do inciso 1 ao 6, exceto, no caso, a ascensão, ok? Aqui a banca pode perguntar, por exemplo, não é uma forma de provimento prevista na lei. Então toma cuidado aí, nomeação, aproveitamento, reintegração e reversão. Em alguns outros estatutos, como por exemplo a 8.112, que é o Estatuto do Servidor Federal, ou talvez você possa já ter estudado algum outro estatuto, existem algumas formas de provimento, como promoção, readaptação, recondução, que aqui, no caso, nós não temos, tá? Cuidado aí, no Espírito Santo, são apenas essas 4 formas aí. Artigo 9º. Os atos de provimento dos cargos far-se-ão. Inciso 1. Na administração direta do Poder Executivo, o disposto nos incisos 1, 4, 5 e 6 do artigo anterior, por competência do governador do Estado, e os demais do secretário de Estado responsável pela administração. Então aqui está dizendo, né, que os cargos são providos, na maioria das vezes, pelo governador, o chefe, né, do Poder Executivo. E poderá ser aí pelo secretário nos demais casos. Então, no inciso 1 é a nomeação, então quem dá a nomeação é apenas o governador, além também aí da reintegração pelo governador e a reversão, que também é feita pelo governador. Bacana? Inciso 2. Nos poderes legislativo e judiciário, por competência da autoridade definida em seus respectivos regimentos. Geralmente no poder legislativo pelo presidente da Assembleia e no judiciário aí também, mesma coisa. Nas autarquias e fundações públicas, por competência do seu dirigente superior. Artigo 10. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, completando-se com o exercício. A banca costuma dizer que a investidura se dá com o exercício, tá? Não é. Ela costuma dizer que é com exercício, costuma dizer que é com a nomeação. É errado. A investidura ocorre com a posse. Da função gratificada. Artigo 11. Função gratificada é o encargo de chefia ou outro que a lei determinar, cometido a servidor público efetivo mediante designação. Então aqui é você, servidor público, ser designado para uma determinada função gratificada. Então quem exerce função gratificada somente servidor público efetivo. Parágrafo único. No âmbito do Poder Executivo, são competentes para a expedição dos atos de designação para funções gratificadas os secretários de Estado, autoridades de nível equivalente e dirigentes superiores de autarquias e fundações públicas, e nos demais poderes a autoridade definida em seus regimentos. Da nomeação. Artigo 12. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de carreira, e no inciso 2, em comissão para cargo de confiança, de livre nomeação e livre exoneração. Como eu falei, então, né, nós temos essas duas formas aí de entrada, né? Efetivo, você que fez concurso, e comissão, aquele de indicação. Parágrafo único. Na nomeação para cargo em comissão, dar-se-á preferência ao servidor público efetivo, ocupante de cargo de carreira técnica ou profissional, atendidos os requisitos definidos em lei. Então aqui não é regra, eu vou dar preferência. Por exemplo, eu vou nomear aqui um secretário de educação, que eu tente nomear alguém efetivo, né, alguém de servidor efetivo, que tenha competência técnica ou profissional. Mas eu posso pegar alguém também que nunca foi servidor na vida, não tem problema. É somente preferência. Artigo 13. A nomeação para cargo efetivo dar-se-á no início da carreira, atendidos os pré-requisitos e a prévia habilitação em concurso público de prova ou de provas e títulos, na forma do artigo 5º, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor público na carreira serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes dos planos de carreira e de vencimentos na administração pública estadual e por seu regulamento. Do concurso público. Artigo 14. Os concursos públicos serão de provas ou de provas e títulos, complementados, quando exigido, por frequência obrigatória em programa específico de formação inicial, observadas as condições prescritas em lei e regulamento. Parágrafo único. O concurso público terá validade de até 2 anos,
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Este prazo também está na Constituição Federal, tá? Então o prazo do concurso público é muito recorrente em prova. Artigo 15. O prazo de validade do concurso, o número de cargos vagos, os requisitos para a inscrição dos candidatos e as condições de sua realização serão fixadas em edital. Primeiro, no âmbito da administração direta do Poder Executivo, os concursos públicos serão realizados pela Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, salvo disposição em contrário prevista em lei específica. Parágrafo 2º. Nas autarquias e fundações, os concursos públicos serão realizados pelas próprias entidades sob a supervisão e acompanhamento da Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal. Terceiro, é assegurado ao sindicato ou, na falta deste, à entidade representativa de servidores públicos, a indicação de um membro para integrar as comissões responsáveis pela realização de concursos. Da posse. Artigo 16. Posse é o ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizado com a assinatura do termo próprio pelo empossado ou por seu representante especialmente constituído para este fim. Parágrafo 1º. Só haverá posse no caso de provimento de cargo por nomeação na forma do artigo 12. Então aqui a posse é como se fosse a assinatura do contrato de trabalho, né, ou como se você estivesse assinando a sua carteira, tá? Então aqui, quando você toma posse, você de fato é investido no cargo público. Então somente haverá a posse no caso de provimento em nomeação, que é o provimento originário. Parágrafo 2º. No ato da posse, o empossado apresentará obrigatoriamente a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e os demais documentos e informações previstos em lei específica, regulamento ou edital do concurso. Parágrafo 3º. É requisito para a posse a declaração do empossando de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública. Quarto, a posse verificar-se-á no prazo de até 30 dias contados da publicação do ato de nomeação. Quinto, a requerimento do interessado ou de seu representante legal, o prazo para a posse poderá ser prorrogado pela autoridade competente até o máximo de 30 dias, a contar do término do prazo de que trata o parágrafo anterior. Então, de todos os prazos dessa lei, um dos mais importantes já é esse, o prazo da posse, tá? 30 dias, e ele pode ser prorrogado por mais 30. Leve para a prova, que é bem recorrente. Parágrafo 6º. Só poderá ser empossado aquele que, em inspeção médica oficial, for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Parágrafo 7º. O prazo para a posse em cargo de carreira de concursado investido em mandato eletivo ou licenciado será contado a partir do término do impedimento, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares ou por motivo de deslocamento do cônjuge, quando a posse deverá ocorrer no prazo previsto no parágrafo 4º. Oitavo, a posse será formalizada no âmbito do Poder Executivo. A linha A, na secretaria responsável pela administração de pessoal, quando se tratar de cargo de provimento efetivo da administração direta. A linha B, nos demais órgãos, quando se tratar de cargo de provimento em comissão. E a linha C, nas autarquias e fundações públicas, quanto aos seus respectivos cargos. Parágrafo 9º. Nos demais poderes, a posse será formalizada no respectivo setor de pessoal. Parágrafo 10. Será tornada sem efeito a nomeação quando a posse não se verificar no prazo legal. Do exercício. Artigo 17. Exercício é o efetivo desempenho pelo servidor público das atribuições de seu cargo. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor público entrar em exercício, contados da data da posse, quando esta for exigida, ou da publicação do ato nos demais casos. Parágrafo 2º. Ao responsável pela unidade administrativa onde o servidor público tenha sido alocado ou localizado, compete-lhe dar exercício. Então aqui temos o prazo do exercício, também muito importante. Assim como a posse é a assinatura do contrato de trabalho, o exercício é de fato você começar a trabalhar. Então digamos, por exemplo, que você passou no concurso para a Polícia Penal. Você vai lá,
perante a secretaria e toma posse, assina o contrato. Quando você chega na determinada unidade prisional para trabalhar, né, o diretor daquela unidade, ou seja, o responsável pela unidade administrativa, é quem vai lhe dar exercício. E você tem 15 dias para tomar exercício. Lembrando que a posse prorroga, o exercício, esse prazo não prorroga. Parágrafo 3º. Não ocorrendo o exercício no prazo previsto, parágrafo 1º, o servidor público será exonerado. Então aqui muitas pessoas confundem exoneração com demissão. Exoneração é um desligamento do servidor. Demissão também. Porém, a demissão é quando ocorre um caráter punitivo. Então, cuidado, que nós vamos ver alguns momentos aqui a palavra exoneração e demissão. Um dos motivos que acontece a exoneração é quando você não entra em exercício no prazo, tá? Você tem 15 dias, não entrou em exercício, você será exonerado. Lá na posse, se você não tomar posse em 30 dias, você não será exonerado. Até porque você ainda nem é servidor público. A posse simplesmente vai se tornar sem efeito. E você perde, então, a sua posse. Bacana? Mas uma vez que você tomou posse, você já é servidor público, você já foi investido. Então aqui sim você seria exonerado. Artigo 18. Ao entrar em exercício, o servidor público apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual, à regularização de sua inscrição no órgão previdenciário do Estado e ao cadastramento no PIS/PASEP. Artigo 19. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados nos assentamentos individuais do servidor, da jornada de trabalho e da frequência do serviço. Artigo 20. A jornada normal de trabalho do servidor público estadual será definida nos respectivos planos de carreira e vencimentos, não podendo ultrapassar 44 horas semanais, nem 8 horas diárias, excetuando-se o regime de turnos, facultada a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo coletivo de trabalho. Então, cada lei, cada plano de carreira do cargo é quem vai definir a hora de trabalho. Ela só não pode passar 44. Parágrafo 1º. A jornada normal de trabalho será de 8 horas diárias para o exercício de cargo em comissão ou função gratificada, exigindo-se do seu ocupante dedicação integral ao serviço. Parágrafo 2º. A jornada dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo, em regime de teletrabalho, equivalerá ao cumprimento das metas de desempenho estabelecidas. Terceiro, será concedido regime especial de trabalho ao servidor público estável que tenha filho, cônjuge ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horas, na forma e condições previstas em legislação específica. Artigo 21. Poderá haver prorrogação da duração normal do trabalho por necessidade do serviço ou por motivo de força maior. Parágrafo 1º. A prorrogação de que trata este artigo será remunerada na forma do artigo 101 e não poderá exceder o limite de 2 horas diárias, salvo nos casos de jornada especial ou regime de turnos. Parágrafo 2º. Em situações excepcionais e de necessidade imediata, as horas que excederem a jornada normal serão compensadas pela correspondente diminuição em dias subsequentes. Artigo 22. Atendida a conveniência do serviço, ao servidor público que seja estudante, será concedido horário especial de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração e demais vantagens observadas as seguintes condições. Inciso 1. Comprovação da incompatibilidade dos horários das aulas e do serviço mediante atestado fornecido pela instituição de ensino onde esteja matriculado. E, inciso 2, apresentação de atestado de frequência mensal fornecido pela instituição de ensino. Parágrafo único. O horário especial a que se refere este artigo importará compensação da jornada normal com a prestação de serviço em horário antecipado ou prorrogado ou no período correspondente às férias escolares. Artigo 23. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Artigo 24. Nos serviços permanentes de datilografia, digitação, operações de telex, inscriturações ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos,
não deduzidos da duração normal do trabalho. Aqui, se você está fazendo um concurso para essas áreas, talvez seja um ponto importante, mas não é um ponto recorrente em prova. Artigo 25. A frequência do servidor público será apurada por meio de registros a serem definidos pela administração, pelos quais se verificarão diariamente as entradas e saídas, excetuando-se aqueles servidores que atuam em regime de teletrabalho, aplicando-se a estes o previsto na lei complementar específica de que trata desta matéria. Artigo 26. O registro de frequência deverá ser efetuado dentro do horário determinado para o início do expediente, com uma tolerância máxima de 15 minutos, no limite de uma vez por semana e no máximo 3 ao mês, salvo em relação aos cargos em comissão ou funções gratificadas, cuja frequência obedecerá ao que dispuser o regulamento. Parágrafo único. O atraso no registro da frequência com a utilização da tolerância prevista nesse artigo terá que ser obrigatoriamente compensado no mesmo dia. Artigo 27. Compete ao chefe imediato do servidor público o controle e a fiscalização de sua frequência, sob pena de responsabilidade funcional e perda de confiança, passível de exoneração ou dispensa. Parágrafo único. A falta de registro de frequência ou a prática de ações que visem a sua burla pelo servidor público implicarão a adoção obrigatória pela chefia imediata das providências necessárias à aplicação da pena disciplinar cabível. Artigo 28. A fixação do horário de trabalho do servidor público será feita pela autoridade competente, podendo ser alterada por conveniência da administração. Artigo 29. O servidor público perderá, inciso 1, a remuneração do dia em que faltar injustificadamente ao serviço ou deixar de participar do programa de formação, especialização ou aperfeiçoamento em horário de expediente. 2. Um terço do vencimento diário, quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos ou quando se retirar dentro da hora anterior à fixada para o término do expediente, computando-se nesse horário a compensação a que se refere o artigo 26, parágrafo único. E no terceiro, o vencimento correspondente a um dia quando o comparecimento ao serviço ultrapassar o horário previsto no inciso anterior. E, por fim, inciso 4, um terço da remuneração durante os afastamentos por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença se absolvido do final. Parágrafo 1º. O servidor público que for afastado em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não resulte em demissão ou perda do cargo, terá suspensa a sua remuneração e seus dependentes passarão a perceber auxílio-reclusão na forma definida no artigo 219. Parágrafo 2º. No caso de falta injustificada ao serviço, os dias imediatamente anteriores e posteriores aos sábados, domingos e feriados, ou aqueles entre eles intercalados, serão também computados como falta. Terceiro, na hipótese de não comparecimento do servidor público ao serviço ou escala de plantão, o número total de faltas abrangerá, para todos os efeitos legais, o período destinado ao descanso. Artigo 30. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor público ausentar-se do serviço, inciso 1, por um dia para a apresentação obrigatória em órgão militar, 2, por um dia a cada 3 meses para doação de sangue, 3, até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, 4, por 5 dias consecutivos por motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos, irmãos, 5, pelos dias necessários, a linha A, a realização de provas ou exames finais, quando estudante matriculado em estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido, a linha B, participação de júri e outros serviços obrigatórios por lei, e a linha C, prestação de concurso público. Artigo 31. Em qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior, caberá ao servidor público comprovar, perante a chefia imediata, o motivo da ausência. Artigo 32. Pelo não comparecimento do servidor público ao serviço para tratar de assuntos de seu interesse pessoal, serão abonadas até 6 faltas em cada ano civil, desde que o mesmo não tenha, no exercício anterior, nenhuma falta injustificada.
Parágrafo 1º. Os abonos não poderão ser acumulados, devendo sua utilização ocorrer, no máximo, uma vez a cada mês, respeitado o limite anual previsto neste artigo. Segundo, a comunicação das faltas será feita antecipadamente, salvo motivo relevante devidamente comprovado. Da lotação e da localização. Artigo 33. Os servidores públicos dos poderes legislativo e judiciário e das autarquias e fundações públicas serão lotados nos referidos órgãos ou entidades e a localização caberá à autoridade competente de cada órgão ou entidade. Parágrafo 1º. O servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei. Segundo, a Secretaria de Estado, referida no parágrafo anterior, alocará às demais secretarias e órgãos de hierarquia equivalente os servidores públicos necessários à execução dos seus serviços, passando os mesmos a ter neles o seu exercício. Parágrafo 3º. As autarquias e fundações públicas referidas neste artigo informarão permanentemente à Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal as alterações de seus respectivos quadros. Artigo 34. A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado. Artigo 35. A localização do servidor público dar-se-á: inciso 1 a pedido e 2 de ofício. Parágrafo 1º. A localização por permuta será processada à vista do pedido conjunto dos interessados, desde que ocupantes do mesmo cargo. Segundo, se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá preferencialmente sobre o servidor público. A linha A, de menor tempo de serviço, B, residente em localidade mais próxima e C, menos idoso. Parágrafo 3º. É vedada de ofício a localização de servidor público, inciso 1, licenciado para a atividade política, período entre o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao do resultado oficial da eleição. Inciso 2, investido em mandato eletivo desde a expedição do diploma até o término do mandato e, inciso 3, à disposição de entidade de classe. Artigo 36. Quando a assunção de exercício implicar mudança de localidade, o servidor público fará jus a um período de trânsito de até 8 dias, exceto se a mudança for para municípios integrantes da região metropolitana na Grande Vitória. Parágrafo único. Na hipótese do servidor público encontrar-se afastado pelos motivos previstos no artigo 30 ou licença previsto no artigo 122, inciso 1 a 4 e inciso 10, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento. Geralmente é licença maternidade e demais licenças aí regulamentares. Artigo 37. Ao servidor público estudante que for localizado ex officio e a seus dependentes é assegurado na localidade de nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino pública, em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. Não havendo na nova localidade instituição de ensino público ou curso frequentado pelo servidor público ou por seus dependentes, o Estado arcará com o ônus do ensino em estabelecimento particular na mesma localidade.